Salve Maria, olá meus amigos, tudo bem? Como é que tá? Gostaria de falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, em que traz aquele lema igualdade, não, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essa é uma das maiores mentiras que eu já vi falar. A gente vê nas escolas, nas universidades, as pessoas exaltarem a Revolução Francesa, que lutou contra a opressão dos reis, dos reinados. E aí eles fizeram pior, os revolucionários. Mataram na guilhotina, estupraram pessoas, saquearam, prenderam aqueles que não concordavam com eles. Então foi um período de terror realmente. Teve um período lá, a Revolução Francesa, com base nos ideais iluministas, né, esses ideais do diabo. Isso não é coisa de Deus, as questões revolucionárias lá de Rousseau. Foi que culminou nessa Revolução Francesa em 1789, lá na França, em que o rei foi executado, mas a rainha e toda a sua corte, né, praticamente foi executado, e todas as pessoas que eram opositoras dele lá. Então teve um período que foi bem conturbado, né, que é chamado como o período do terror, né, de 1793 a 1794. Foi nesse período, em 1794, que 16 freiras, irmãs carmelitas, foram executadas. Agora, pasmem, a condenação é porque elas viviam em mosteiro e era proibido, segundo os revolucionários, viver a sua fé ou viver em mosteiros. Eles consideravam isso como fanatismo, sendo que o fanatismo, no meu entender, no entender mais sensato, é o que eles estavam fazendo, matando todos aqueles. Inclusive, dizem que o inventor, não lembro o nome dele, da guilhotina, ele foi morto na guilhotina. Para você ter ideia, até pouco tempo atrás, na década de 70, a França ainda executava pessoas na guilhotina. Você vê o resquício desse terror, né? Então as irmãs foram condenadas. A Madre Superior, ela pediu para ser executada por último e ela ia encorajando as outras, né? Todas essas 16 foram beatificadas em 1906. Elas enfrentaram o seu martírio e ficaram felizes por estar morrendo por Cristo, pela fé. Não negaram sua fé, porque elas teriam que abandonar aquilo, né? A fé delas, para não serem mortas, e elas não abandonaram. Para você ver que testemunho, né? Hoje a gente precisa apenas testemunhar nossa fé diante das redes sociais, diante das pessoas. A gente não chegou nesse ponto aqui no Brasil de ser condenado à morte, né? Mas sim a morte social, né? A morte nas redes sociais. Mas a gente tem que enfrentar tudo isso com muito orgulho em Jesus Cristo, né? Então isso é uma parte que a gente não pode esquecer, né? E interessante, muitos desses assessores lá da Revolução Francesa, eles se converteram. Esses assessores que estavam ali trabalhando na execução, os carrascos e outras pessoas que estavam ali, né? Eles se converteram depois, alguns viraram padres. Inclusive os relatos que tem dessa época também são dessas pessoas que estavam lá, né, que viu isso, né? E a multidão era empurrada para ver aquele circo, né? Falam-se que era um cheiro muito insuportável de sangue. Eram muitas pessoas mortas por dia, né? As cabeças caíam em cesto de couro e os corpos eram levados em carroções. Então é um período assim muito triste. As pessoas falam muito criam uma falsa ideia da Inquisição, que a igreja matou as pessoas na fogueira, sendo que na maioria das vezes quem matava eram as próprias pessoas da comunidade ali que usavam o nome da igreja. O tribunal da Santa Inquisição era um dos tribunais mais brandos que tinha na época. E no período que se matou muitas pessoas, foram os próprios reis e governantes que tomaram conta em nome da igreja, agiram por si, não foi a igreja. E as pessoas contam essa mentira. E esquecem dessa parte podre da Revolução Francesa. Olham isso com romantismo, essa questão da guilhotina. Isso é um absurdo, isso aí, que se hoje se exalte essa revolução. Hoje lá na França eles já comemoram a queda da Bastilha, né? Invadiu e matou todo mundo e saqueou. E aí eles comemoram até hoje isso, né? Como se fosse uma grande feita, uma coisa de orgulho, né? Mas vamos viver bola para frente. Mas na Revolução Francesa isso não era uma coisa aceitável, nem naquela época. Você matar as pessoas na guilhotina por não concordar com sua opinião, né? E fica aí essas carmelitas, 16 irmãs carmelitas que testemunharam com sua fé, com sua vida, o reino de Deus.
Valeu, Jesus abençoe. Um abraço.